Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso 4 Estações de hoje. Quero agradecer muito a sua audiência e na semana passada nós não tivemos programa ao vivo, que eu tive um problema de saúde, mas hoje estamos aqui novamente com um tema que, olha, é muito interessante. Hoje o nosso tema é caráter. Então o nosso 4 Estações, que é um programa que trata do comportamento humano, precisava trazer esse tema para vocês. Bom, vocês aí de casa podem participar com a gente, ligando no 34544000 para deixar sua opinião, para conversar um pouquinho sobre o tema. E para começar, estou aqui com a psicóloga Ana Gláucia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Thaís. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, o prazer é todo nosso. A Ana Gláucia, que é psicóloga, né? Se apresente aí para quem está nos assistindo. Ah, sim. Eu sou psicóloga clínica aqui em Marília, né? Eu atendo ali na Avenida Dom Pedro, junto com o Dr. Maniscal, com o oftalmologista. E eu sou especialista em urgência e emergência pela FAMEMA, presto também assessoria empresarial, faço um projeto de psicologia em company. Eu sou chamada para dar umas palestras em algumas faculdades, em alguns eventos, assim, e faço parte do Instituto Cognitivo Comportamental aqui de Marília, através de um grupo de estudos que a gente tem lá, e através do projeto social, que até peço sua permissão para eu te explicar, para eu explicar para o pessoal um pouquinho, né, como que funciona, que é um projeto social que o ICC, no Instituto Cognitivo, pensou para levar acesso à psicoterapia e à avaliação psiquiátrica para a população. Então, os 6 primeiros meses da psicoterapia e os 6 primeiros meses também da consulta psiquiátrica é um valor mais acessível, né? E é para toda a população, não tem um critério para as pessoas entrarem nesse projeto, é realmente porque a gente acredita na saúde mental e a gente quer dar isso para o pessoal, né? A gente quer oferecer isso para a população. Então, eu faço parte do Instituto Cognitivo com esse projeto e também com grupos de estudos. Poxa, que bacana, né? Uma coisa, Ana, que a gente sempre fala aqui no nosso programa, por se tratar de comportamento, é que todas as pessoas, mesmo às vezes sem ter problemas, elas precisam de terapia para lidar, enfrentar com as coisas assim do dia a dia que nos acontece mesmo, né? Nós temos, a gente sempre pensa como uma forma de remediar alguma situação. Sim. Então, eu estou com depressão, vou procurar o psicólogo, vou procurar o médico. Eu estou doente, vou procurar o médico, né? Tem como prevenir, né? Exatamente. E na saúde mesmo, em geral, a gente trabalha muito a prevenção e a promoção da saúde. Só que na saúde mental está um pouquinho aquém do que a gente gostaria. Sim. Então, a gente consegue trabalhar promoção e prevenção no autoconhecimento, na autocrítica, né? Se conhecendo, se entendendo como que você funciona, né? Como que você age nas situações. É muito importante. Que bacana. Bom, e nós vamos estar aqui num papo bastante descontraído, né? Com esse tema de hoje que é caráter, né, Ana? Então a gente primeiro precisa falar o que é o caráter, né? O caráter, ele faz parte da personalidade da pessoa. Explica aí um pouquinho pra gente. Eu vou conceituar um pouquinho o caráter e depois a gente pensa junto sobre isso, né? Combinado. O caráter, ele é a expressão da personalidade através das nossas atitudes. Então, nós nos mostramos para nós mesmos, para os outros, através das nossas atitudes, esse é o caráter. Então, quando a gente se mostra, a gente está tendo o caráter. Então, as pessoas até elas confundem muito. Falam, a personalidade ela é formada pelo caráter, o que é isso? Não, o caráter, se a gente for estudar um pouquinho a origem da palavra, ela vem do grego e ela fala um pouquinho sobre mostragem, marca, impressão. Então, o caráter, a gente afunilando, trazendo para o nosso contexto, são as atitudes, é como você se mostra. Então, o caráter ele tem tudo a ver com o comportamento. Exatamente, né? tem tudo a ver. Tudo a ver. E aí, até de uma forma didática, para quem está em casa, para eu explicar um pouquinho como a gente se construiu, como que a gente é, né? A gente sabe que cada um é um no mundo. Né? Todos nós temos as nossas individualidades. Então, como que é a constituição da nossa personalidade? Onde o caráter entra aí? Sim. Né? A nossa personalidade, nós nos constituímos através de 2 aspectos. A gente tem 2 influências. Então, a gente tem a influência inata, que é a carga genética que a gente traz do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, que isso a gente pode chamar de temperamento. Então, isso é carga genética. Isso é
o brinde que a gente vem. E só para destrinchar um pouquinho esse temperamento, essa pessoa é mais nervosa, Exatamente. se ela é mais calma, se ela é mais nervosa, se ela é mais calma, as aptidões dela, os gostos dela. Que nem eu tenho um músico na família. E aí, se a gente for olhar nossa árvore genealógica, é de músicos. Então, traz essa carga genética, entende? Então, assim, é o jeito da pessoa, é mais ou menos aquela forma que ela tem de lidar com as coisas, do humor. Isso é carga genética. Então, isso é brinde seu, é brinde meu, a gente não vai questionar. A gente consegue olhar, amenizar algumas coisas que eu acho que não são tão interessantes, às vezes aquelas pessoas que são mais sanguíneas, mais enérgicas. Talvez não seja muito interessante isso numa vida social, então eu consigo olhar aquilo e dar uma amenizada. Mas mudar, assim, o meu temperamento é muito difícil. Não tem como, né? Porque é carga genética. Por isso que a gente tem que saber lidar, né, com as Exatamente. diferenças, lidar com as pessoas que são diferentes de nós, Exatamente. Aí a gente tem essa influência da nossa carga genética e depois a gente tem a influência do ambiente que a gente vive. Então é muito importante o contexto que a gente vive. Então é muito difícil, Thaís, eu me preocupo muito quando as pessoas conceituam as coisas sem pensar na contextualização, na cultura. Porque as pessoas têm maneiras diferentes até de pensar. Nós brasileiros, a gente pensa de uma forma. Se você for para os Estados Unidos, os americanos, eles pensam de outra forma, eles pensam, eles entendem as coisas de outra forma. Então a gente tem que respeitar a cultura. É uma questão de costume Exatamente, mesmo, né? de contexto, do que foi apresentado para mim. O meu pai e a minha mãe me apresentou um mundo diferente do seu pai e da sua mãe. Sim. Entendeu? Foi a forma que eles entenderam de mundo, de universo, que eles me apresentaram. Então, como que a Ana é formada? Da carga genética da minha mãe e do meu pai, cargas boas e cargas também de características deles, que às vezes eu posso querer trabalhar isso, e do ambiente que eu vivo. Aí, eu constituí a minha personalidade, onde entra o caráter. Aí o caráter é a expressão da minha personalidade em atitude. Legal. É como eu mostro como eu sou. Isso é o caráter. Quanta coisa, né? E na verdade, aí que entra o nosso comportamento, Exatamente, né? que tem tudo a ver com caráter. Porque é como eu me expresso nas situações. Sim. É como eu sou. Ah, aquela pessoa é assim, aquela pessoa não é assim. É como eu sou. E Ana, o que a gente ouve muito falar, o caráter, ele tem a ver com a moral, né? Que a gente vê a moral da pessoa, aquela pessoa é sem moral, ela tem uma moral ruim. É isso? Seria o caráter ou são duas coisas diferentes? As pessoas falam de bom caráter, mau caráter, que depois a gente vai entrar nesse aspecto. A moral, ela é uma coisa também bastante social. Sim, aquilo que a gente constrói, né? A gente não traz na nossa carga, a gente constrói, né? Isso é social. Isso vem da sociedade que a gente vive. Então, é muito complicado a gente colocar, você é amoral. E isso que você fez foi errado. Isso que, sabe, quem sou eu, né, Ana, para falar para o outro, apontar com todos os dedos que ele está errado. Mas como que a gente faz, então? A gente fica a ver navios? Não, a gente pode trabalhar com uma palavrinha-chave que se chama empatia. Se colocar no lugar do outro. Então, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você consegue entender um pouco dos comportamentos e você consegue também se policiar nos seus comportamentos, tornando seus comportamentos aceitáveis. Porque você não gostaria de que uma outra pessoa fizesse com você aquilo que você estava pretendendo fazer. Legal. Entende? Verdade. Então, é uma coisa muito social mesmo. É muito difícil a gente conceituar isso é moral, isso é amoral, porque é complicado mesmo. Cada um tem uma criação, né? A gente tem que respeitar muito isso. E a gente acaba cometendo muito erro, porque a gente projeta a nossa dinâmica, a maneira que eu fui criada no outro. Em você. E quem sou eu para ficar apontando dedo na sua vida, no seu modo de enxergar as coisas? Agora, quando eu me coloco no seu lugar, quando você se coloca no meu lugar, a gente pode falar diferente. A gente cria uma neutralidade, né? Um meio termo. Exatamente. A gente consegue conviver em sociedade. Sim. Né? Bom, que bacana. Então, enquanto a gente continua aqui o nosso papo, né? Vamos ver o que as pessoas estão pensando na rua. O nosso Fala Povo. Roda aí. Como você já sabe, caráter é o tema que está sendo debatido no programa de hoje. Um conjunto de características relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo, com firmeza e coerência das atitudes, mas qual a opinião e o comportamento das pessoas em relação a este tema tão polêmico? Queria que o senhor falasse, o senhor tem caráter ou não? Eu tenho, muito caráter. Fala pra mim o que é caráter. Bom, caráter são as qualidades de um homem
que são opiniões concretas, né? Que ele determina o que é o bem e o que é o mal. Para mim isso é caráter, definição do bem e do mal. Tá. Agora fala para mim na prática, como que funcionaria? O senhor acredita que caráter tem a mesma coisa de personalidade? Eu acho que personalidade é uma coisa, caráter é outra. A personalidade eu acho que é algo nato. O caráter você adquire com estudos, evolução, né? Aí é o seu caráter. Temperamento também não, tem nada a ver. Não, temperamento não, temperamento é nato, né? Tá no DNA. O cara tem que ser uma pessoa honesta, honestidade, ser um cidadão de bem, entendeu? Responsável pelo aquilo que você vai fazer, pelos atos. E o senhor, na prática, é assim? Na prática, a gente tem que fazer o melhor possível, né? Só que a gente, ser humano, somos falhos. Tem as horas que, de repente, a gente falha em alguma coisa. E como que é a pessoa que não tem caráter? É uma pessoa sem caráter, é uma pessoa que, não dá nem para falar. É o que você é, o que diz sobre a sua honestidade, o seu caráter assim é fundamental, é onde abre as portas e também fecha as portas. O caráter hoje é tudo e é o que falta, né? Muita gente hoje em dia falta caráter. O que seria então essa falta de caráter na pessoa? A gente tem mania de falar, né, que o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, mas a falta de caráter hoje pra mim é como as pessoas tratam as pessoas, olham torto para as pessoas. A gente vive em um país que corrupção é você roubar do governo, mas corrupção não é a carta que você paga porque você não passou no exame. Corrupção não é o troco que te deram errado e você não devolveu. Então acho que é isso que falta hoje nas pessoas, olhar mais pro seu caráter e deixar de falar da Dilma, do governo e porque rouba, porque o Brasil é isso. O Brasil é do jeito que é por causa dos brasileiros. Caráter eu acho que ele vem assim de encontro com as atitudes da pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem atitudes duvidosas, que fazem, né, coisas que não são certas, então isso pra mim é uma falta de caráter. E não fazer as coisas certas, eu acho que ela engloba tudo também, sabe? Na área profissional, na área pessoal. Então isso pra mim é falta de caráter, que daí vem junto com a falta de ética também, né? Hoje em dia, existem muitas pessoas que não têm caráter? Sim, existem muitas pessoas que não têm caráter no meio político, no meio social. Você tá ali inserida num grupo, naquele grupo tem pessoas que não têm caráter. Às vezes você aposta em alguém e depois lá na frente você vai ver, nossa, fiz tudo errado, não era aquilo, porque realmente você não conhecia o caráter da pessoa. E no dia a dia você convive com pessoas assim, como que você lida com isso? Eu relevo, sabe? Eu percebo que a pessoa não tem caráter, eu aprendo a lidar com isso, para eu não entrar numa de ficar sem caráter também. Então aí a gente vai relevando, vai aprendendo, né? E assim vai. São os atos que você pratica, que você aprende desde a sua infância, tudo que vem muito da sua personalidade, um pouco da educação também. Então acho que tudo vai se moldando a partir do que você aprende. Tanto com seus pais, o que você aprende com seus amigos também, tudo que você pega, você leva, acaba pegando um pouco para você. Então o caráter eu acho que você vai se moldando aos poucos. No dia a dia você lida com pessoas assim que têm caráter, outras pessoas que também não têm? Caráter eu acho que todo mundo tem. O caráter ele pode ser bom, pode ser ruim, isso também depende muito do que a gente acha que é certo e do que a gente acha que é errado. A gente lida sempre com pessoas que a gente acha que não tem um caráter muito correto, né? Então, se a gente tem que lidar com elas todo dia, a gente tenta não se deixar levar. A gente não pode ignorar, porque muitas vezes a gente trabalha com esse tipo de pessoa, então não tem como ignorar. Mas a gente tenta lidar com isso, lidar com essa situação. Muitas vezes não praticar os mesmos atos que ela pratica, mas a gente tem que sempre dar um jeito ali de conviver com a pessoa sem praticar os atos que ela pratica. E a gente também com um caráter que a gente se identifica muito. E o senhor tem caráter? Tenho. Fala pra mim o que é caráter. Caráter é a pessoa que age, que faz o que sempre fez na vida, sem mudar, sem nada, sempre com coerência, com determinação. Honestidade. Honestidade, principalmente. E a pessoa que não tem caráter? Faz tudo ao contrário. Ao contrário, né? Não faz assim. E o senhor, no seu dia a dia, o senhor convive com pessoas
que têm caráter, pessoas que também não têm? Como que o senhor lida com isso? No dia a dia você encontra pessoas de todos os tipos, né? E uns têm caráter, outros não têm, mas a maioria tem caráter. Pelo menos o meu círculo de amigos, todos têm muito caráter. Pra encerrar, você tem caráter? Com certeza. Muito legal, né? Pega a gente de surpresa. Bom, muito bom, e a gente conseguiu ver que as pessoas, elas estão um pouco esclarecidas, né, do que é. A Ana já deu aqui uma introdução dessa questão de personalidade ligada ao caráter, e deu pra gente perceber ali que as pessoas, elas procuram conviver com quem pensa do mesmo jeito, com quem tem aquele mesmo caráter, digamos assim. Mas igual foi falado no VT, a gente tem que conviver com pessoas que pensam diferente da gente, que agem diferente de nós. Então, é isso que complica, né, como foi falado ali no vídeo. A gente percebe ali algumas pessoas pensando no caráter de uma forma, outras pensando de outra forma, né? O caráter a gente pode até trazer para o radical da palavra característica. Então, o caráter são as nossas características expressas nos nossos comportamentos. Exatamente. Né? Então, assim, não tem assim, ela não tem caráter. Não, todos nós temos caráter. Todos nós temos comportamento. Como foi falado, né? Às vezes ele bom, às vezes ele ruim. Exatamente. E às vezes ele ruim pra mim, no meu ponto de vista, né? Exatamente. Às vezes ele bom, às vezes ele ruim. Às vezes, quando eu penso que é ruim, no meu ponto de vista, é porque eu não me identifiquei com aquilo. Exato. E quem diz que o meu ponto de vista também é o certo. Então, é essa a questão, né? É isso que a gente precisa trabalhar, todos nós, na verdade, né? Me incluo nisso, porque é difícil. É muito difícil, porque nós temos as nossas verdades. Sim. Nós temos os nossos mundos. Só que a gente não pode esquecer que existe muito mais mundo do que o meu mundo. Né? Tem muito mais mundo lá fora. Então, às vezes a gente se fecha muito na nossa verdade, às vezes a gente até traz, até que a gente estava conversando para o lado pessoal, para defender a nossa verdade. Mas eu acho que é interessante a gente abrir a mente, né? A gente pensar um pouquinho no outro, fazer esse movimento de olhar para o outro. Ah, por que aquele meu colega está tendo aquela atitude? Será que eu teria essa atitude no lugar dele? Talvez pior. A gente pensar, né? Bom, a gente continuou com o nosso papo no próximo bloco, né? Já vamos falar também do mau caráter, né? E você que tá aí, fica aqui com a gente, não saia daí que já voltamos.